A nossa segunda palestra hoje é sobre oração. A primeira foi sobre fidelidade. Um líder precisa ser fiel, mas um líder precisa ter uma vida de oração. Nós estamos dizendo que um líder tem que orar apenas. Ele tem que ter uma vida de oração. Quando a oração é um estilo de vida, então nós passamos a pensar os nossos planos. Não apenas fazer planos, mas a pensar os nossos planos, segundo a vontade de Deus. E, se for possível, eu quero dar algumas dicas para os irmãos sobre oração. Você pode ter várias palestras sobre oração, ler livros sobre oração, e ainda assim vai ficar faltando uma coisa. Qual é? Oração. Vai faltar a oração. Pastor Rubens ainda tem alguma lista que a Luzia não tem, né, Luzia? Você não recebeu uma apostila nossa? Não. Pastor Rubens, vai. Isso. Tá bom. Ainda tem mais algumas, então se alguém precisar. Meus irmãos, não precisa responder aqui publicamente, tá bom? Nós temos algumas igrejas representadas. Como é a sua igreja na questão de oração? Bom, como é a sua igreja com respeito à oração? Quais são umas frentes que a igreja poderia ter de oração? Não motivos de oração, tá bom? Oportunidades de oração. Os irmãos, alguém pode participar? Quais são as oportunidades que a igreja teria de se envolver com oração? Vamos lá. O início do culto, tá? Início do culto, como nós fizemos? Ótimo. Saúde dos membros, saúde das pessoas. Esse seria motivo, né? O motivo de oração. Por enquanto não vamos falar de motivo de oração, mas oportunidades que se criam na igreja para orar. A irmã falou então no início das nossas reuniões. Onde mais? Ou o que mais? No término das reuniões. No término das reuniões, né? Na exposição da palavra, para anteceder a exposição da palavra. Isso. A oração antes do início da palavra. No final, eu participei de uma igreja há muitos anos que o culto não acabava se não tivesse a oração dominical, que era a oração do Pai Nosso. Isso pela manhã. Mas aí no final tinha um moto. Moto é um slogan, uma frase, que dizia assim, que era do Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí a criançada saía correndo, porque já podia, quando falasse isso, já podia sair correndo. E à noite, nós não saímos do culto sem a bênção pastoral. E depois introduziram, além disso, o amém tríplice. Sem o amém tríplice não acabou o culto. Sabem como é o amém tríplice, né? Então, cada igreja vai criando e adicionando seus pequenos rituais que envolvem bênção, envolve oração. Todo mundo quer sair abençoado. Então, começar e sair abençoado. Então é muito importante. Eu me lembro que, estando na casa das tias da Tânia é minha esposa, aí nós íamos orar. Nós estávamos lá batendo papo com as tias, todo mundo conversando. Aí nós íamos sair e normalmente eu saio das casas e faço uma oração, né? Falei, vamos orar? Aí uma das tias, ela falou, pode esperar um pouquinho, que ela era vizinha, então vamos esperar para orar. Então ela saiu, aí ela foi buscar o chale dela para colocar em cima dos ombros para orar. Então nós vamos adquirindo alguns cacuetes sobre a oração. Não se ora se não fizer isso. Talvez vocês já ouviram, pelo menos aqui o pessoal da minha igreja já ouviu isso, né? De missionários que eles estavam numa tribo e sempre que
eles iam orar, falavam para os indígenas ali, vamos orar, todo mundo... Então, vamos orar? Eu levantava a perna, todo mundo. E aí, passa o tempo, por que eles fazem isso? Daí eles vão tentar descobrir, daí eles descobriram, os missionários descobriram. Um missionário, quando estava ali, então, quando ele ia viajar, ele ia sair de canoa, então a turma lá na praia falou, vamos orar? Então ele pôs o pé na canoa, e aí ele orou. Aí os índios ficaram com aquilo, então cada vez que vai orar tem que levantar o pé. Então notem, em todos os lugares, de todas as épocas, as pessoas criam seus pequenos rituais. Então a oração, e eu não estou criticando nem o Amém Tríplice, nem a oração dominical, e nem levantar a perna lá, nada disso. Eu estou só dizendo que essa é uma realidade que nós juntamos as práticas, oração é uma das práticas da igreja, nós juntamos com alguns ritualismos, e parece que nós não conseguimos mais desassociar aquele ritual com aquela prática. É muito importante que a oração não seja algo ritual de dentro da igreja, mas seja um estilo de vida que tenhamos. Bom, para aqueles que não vieram ainda, saibam que todos aqui que já vieram na primeira reunião sabem que o curso de liderança não é simplesmente que nós estamos formando líderes, não. Nós estamos fazendo aquilo que Deus já deu para você. Você já é um líder em alguma instância. Você é líder na sua casa, você é líder na sua sala de aula, você é líder na sua família, talvez. Você é líder na empresa, você é líder em alguma repartição, inclusive na igreja. Então, exercer liderança é algo que você já faz ou vai fazer. Se você é um professor ou professora de escola dominical dos pequenininhos, das crianças, você exerce uma liderança. Inclusive, nós temos experiência de aluninhos, meninos, por exemplo, que eles não tinham um padrão de pai, e eles obtiveram através de professor. A nossa igreja aqui, especialmente, nós fazemos questão que homens sejam também professores de escola dominical das crianças. Não apenas as irmãs, as moças, as mulheres casadas, não, mas os homens também. Homem vai lidar com as crianças? Sim, e não precisa inventar. É só cumprir aquilo que é para ensinar para elas. Isso é muito importante, porque hoje nós temos muitos lares desestruturados. E há muitas pessoas que não têm o padrão do que é um homem, um chefe do lar. E eles vão adquirindo isso através dos professores. Então, você sempre vai exercer uma influência, uma liderança. Mas, há pessoas que exercem influência de liderança antes de serem líderes de oração, pessoas de oração. E isso é um defeito do sistema, do sistema como igreja, porque nós nem sempre priorizamos uma vida de oração, mas uma capacidade de falar, de se comunicar, de se relacionar com as pessoas, e essas acabam sendo qualidades que nós prezamos, que nós buscamos. E a vida de oração, por ser algo meio secreto, porque a vida de oração é secreta. O Senhor Jesus falou para nós entrarmos no nosso quarto e em secreto o Senhor vai nos responder. Pastor, chegou mais 2 jovens ali, sejam bem-vindos, tá bom? Então nós temos hoje o grande desafio de olhar esse tema como um estilo de vida e não apenas como um ritual
não apenas como um protocolo, uma parte que se exige antes de começar alguma reunião. Não, você está dirigindo, você está orando. Você está lavando uma louça, você está orando. Você está regando as plantas, você está orando. Está passeando com o cachorro, você está orando. Não é que você está todo o tempo orando, mas você tem grandes oportunidades durante o dia de falar com o Senhor. Você está operando uma máquina, desde que não se distraia, você também está orando. Então é muito importante que a oração entre em você, e não apenas que você entre num programa de oração. Então nessa palestra sobre oração nós vamos nos basear em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Os líderes precisam ser altruístas em suas orações. Alguém poderia definir rapidamente o que é altruísmo? É o contrário do quê? De egoísmo. Egoísmo é para mim mesmo. Altruísmo é para os outros. Peça para eu ouvir, e você também pode fazer esse teste, para eu ouvir 5 orações. 5 orações costumeiras aí, nas nossas reuniões de orações. E você já pode perceber no conteúdo da oração de certas pessoas que ela não é altruísta. E tem pessoas inclusive que usam o pronome da primeira pessoa do singular quando ele está orando em público. Então, o irmão, a irmã pode orar, por favor, por nós? Aí a pessoa vai orar e começa a usar a primeira pessoa. Abençoa a minha família. Abençoe a minha semana. Me ajude, Senhor. Espera aí. Nós oramos em nome de Jesus, tudo bem? Isso daí é o ABCB do crente. Nós oramos em nome de Jesus, já sabemos disso. Mas talvez o que não é tanto o ABCB, que poucos sabem, é que quando você ora em público, você está representando aquele público. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que o teu povo aqui reunido compreenda a tua palavra. Notem. Despeça-nos em paz para os nossos lares. Notaram? Quando você vai orar por você, aí você, abençoe-me, Senhor, ajuda-me nos meus projetos, eu preciso do Senhor, tudo bem, em secreto o Senhor vai te recompensar, mas quando você representa um grupo, você ora em nome daquelas pessoas, tudo bem, em nome de Jesus, né? Mas você está representando aquelas pessoas, então é como se aquelas pessoas todas estivessem fazendo coro com você. A sua voz é a voz das pessoas. Mas isso aí é só bobagem. Isso aí não tem importância. Os irmãos acham que isso não tem importância? Tem muita importância isso. Se você ora com uma oração altruísta. Então os líderes precisam aprender a ser altruístas em suas orações. Pensar nos outros. Os líderes precisam orar de modo soteriológico. Nós vamos ver o que é isso, né? Soteriologia tem a ver com o quê? Qual doutrina? Da salvação. Então a sua oração tem que ter um foco também, um foco na salvação de pessoas. E os líderes precisam ser piedosos em suas orações. Não é que tem que juntar as mãozinhas e apertar bem os olhos ou pôr a mão no coração. Não, isso são atos exteriores que talvez indique que aquela pessoa é uma pessoa piedosa. Mas a piedade na oração não é apenas um ato exterior. A piedade no coração é uma submissão. É um desejo voluntário de realmente fazer a vontade de Deus. Então a oração precisa ser piedosa. Vamos então para o nosso primeiro ponto. Aí os líderes precisam ser altruístas em suas orações. A nossa oração alcança quem?
Todos. Antes da via satélite, antes da internet, a nossa oração já alcançava todos, o mundo inteiro. Todos que eu conheço e todos que eu não conheço. Se alguém falar que tem uma necessidade lá na Indonésia, porque tem um grupo lá que está sendo perseguido, ou um grupo vai batizar tantas pessoas, e vamos orar por isso. Vamos orar. Eu não conheço o rosto das pessoas, eu não conheço o nome das pessoas, não conheço a cidade, nada. Só me chegou essa informação. Vamos orar por essas pessoas. Só não ore pelos 22 missionários que vão ser executados amanhã. Alguém sabe do que eu falei? Essa notícia tem corrido há mais ou menos 10 anos na internet. Que amanhã vão executar 22, não sei se missionários ou crentes. E as pessoas vão passando, e um crente vai passando para outro. Isso aí já foi deflagrado, né, que isso daí é uma farsa. Alguém colocou e tem gente ainda passando essa notícia. Tá bom? Então é bom ver a veracidade dos pedidos de oração. Então, versículo 1, alguém pode ler? Nossa oração alcança a todos. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Deve ter uma diferença de cada termo, mas é uma prática de orar. Suplicar, com uma oração fervorosa, né? Interceder em favor de pessoas, dar graças a Deus também em favor de todos os homens, toda a humanidade, todas as pessoas. Então a sua oração precisa sair de você mesmo, da sua casa, do seu lar, e isso começa em casa. Quando você reúne lá suas crianças ou seus netos para orar, vamos orar? Vamos. Então vamos orar pelo quê? Aí é o momento de você ensinar a criançada. Vamos orar pelo quê? Vamos orar pela nossa comida, graças a Deus pela nossa comida. Vamos orar pelo papai, pelo emprego do papai. Vamos orar pela mamãe, vamos orar por todos nós aqui. Ótimo, vamos orar por isso. Mas vamos orar também pela nossa igreja. Falaram que toda igreja tem pelo menos 3 ou 4 pessoas enfermas. Vamos orar pelas pessoas que estão doentes na nossa igreja. Vamos orar pelos missionários da nossa igreja. Quantos missionários a nossa igreja tem? Qual o nome deles? Onde eles trabalham? Vamos fazer com que as crianças ganhem esse apetite de oração pelos outros. Versículo 2, nossa oração precisa desejar paz, não guerra. A oração imprecatória ficou lá para trás, tá? A oração imprecatória é aquela oração: Senhor, faça que um raio caia na cabeça daquele fulano e tal. Isso aí já passou. O Senhor Jesus, Ele pede para orar pelos nossos inimigos, mas não a oração imprecatória, não para que Deus traga um castigo para ele, mas para que Deus o salve, para que Deus o abençoe. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Meus irmãos, nós precisamos orar com piedade, com honestidade, com respeito e por todas as pessoas, inclusive as pessoas investidas de grande autoridade. Para que a gente não fique selecionando os nossos políticos de estimação, o apóstolo Paulo, quando fala para Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, ele pede para orar pelos reis e todos os que se acham investidos de autoridade. Ou seja, César Nero, era ele nessa época. Então é o protótipo, ou seja, é um modelo de um líder perverso, opressor e malvado, mas mesmo assim é para orar por eles. Então, meus irmãos,
essa nossa preferência por liderança, ela faz pouca diferença para o crente. Tanto faz, eu vou citar nomes aqui, tanto faz orar pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo Trump, pelo Trudeau, tanto faz, ou pelo Maduro, tanto faz. Se você está dentro de um regime, num país, você tem que orar pelas autoridades. Então nós temos autoridades federais, estaduais e municipais. Nós temos que orar por essas autoridades. Agora, pelo quê? Tudo bem, a gente ora pela salvação deles, a gente ora de modo geral, né, mas não tão específico. Agora, falando em, parece que não é altruísmo, que eu vou falar agora, mas nós vamos orar pela liderança, principalmente para que eles nos deixem em paz. Se a liderança nos deixar em paz, já está ótimo. Se a liderança de um país, de um estado, de um município, não coloca empecilhos para nós nos reunirmos, então nós já estamos agradecendo a Deus pela liderança que Ele colocou para nós, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então orar para que haja paz. Versículo 3, a nossa oração vai agradar a Deus. Alguém pode ler o versículo 3? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom? O que é aceitável diante de Deus? Orar pelas autoridades. Isso é muito bom. Então, eu não sei se na sua igreja oram pelas autoridades. Eu não sei se na sua igreja, ou você mesmo, se lembra de orar pelas autoridades. Porque é a ordem do Senhor, e além da ordem do Senhor, e Deus fica contente com isso. Ele está orando pelas autoridades. Agora vamos voltar para o versículo 2, que diz assim: para os que são investidos de autoridade, para quê que nós oramos por eles? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Esse é o nosso objetivo de orar pelas autoridades. Se eles vão se converter ou não, tudo bem, nós vamos orar pela conversão deles também, né? Se eles vão segurar a inflação, se eles vão baixar os impostos, isso é secundário. Isso vai nos ajudar muito em muitas áreas, a área social e tudo mais. Porém, a nossa motivação de orar pelas autoridades é para que vivamos vida tranquila e mansa. Eu vou dizer da cidade onde nós estamos. Cidade de Jacutinga, eu tenho certeza que nós estamos bem servidos. Eu não estou dizendo de cada vereador, não estou falando do prefeito, eu não estou fazendo propaganda eleitoral, nada disso. Eu estou só dizendo que nesse parâmetro nós estamos bem servidos, concordam? Tranquilo. Alguma igreja aqui está tendo dificuldade de se reunir? Alguém está colocando tanto obstáculo na sua igreja para dificultar o trabalho? Evangelismo. Participei de um evangelismo com um grupo de jovens que iam fazer teatro, pantomima e também íamos pregar lá. Pois a prefeitura fechou a praça lá da matriz, colocou lá os obstáculos e colocou uma viatura, polícia ali, para quê? Para que ninguém perturbasse a gente, para que ninguém impedisse o nosso evangelismo. Estamos muito bem servidos. Eu pedi algum tempo atrás também para um grupo um espaço, que a gente tem que pedir um alvará, tem que pedir para a prefeitura, para o município. Nós queremos fazer um trabalho evangélico naquele lugar. Eles vão te atender, pode ter certeza disso daí. O que você não pode perturbar a ordem pública. Você não pode fazer isso. Então nós estamos bem servidos e nós devemos continuar em oração pelo nosso município, para que continue assim. Mas então você quer que continue essa composição de políticos? Eu nem sei, não é isso daí que nós estamos falando. Para que continue assim, pode ficar esse, pode vir outro, não importa, mas que nós tenhamos essa liberdade e vida tranquila e mansa. Então essa é a nossa
a nossa obrigação com mente de líderes, né? Quais são os motivos de oração? Eu não sei qual é a sua experiência, tá bom? Como eu uso muito celular, celular é minha agenda, celular é um monte de coisa, e se não é celular eu estou no notebook, estou fazendo esboços, estou estudando, então tem muita tela, né? Mas eu gosto de ter meu tempo, eu não estou colocando regra, tá? Eu gosto de ter meu tempo a sós com o Senhor, a moda antiga, tá? Então eu pego uma Bíblia de papel, eu vou orar com a Bíblia de papel, tudo bem, ninguém precisa fazer isso, tá? E eu tenho um caderno de anotação dos meus pedidos de oração. Então isso é a minha vida com Deus, é a minha particularidade com Deus. O resto eu encaro como trabalho, agenda e um monte de coisa é trabalho, mas isso aqui eu quero ter um tempo com o Senhor, não quero me desviar para a rede social, nada disso, com o Senhor. Eu tenho vários motivos de oração, eu divido lá por tópicos, tá bom? E você pode fazer da sua maneira, mas eu oro pela minha família imediata. Eu não espero que você ore pela minha família, eu tenho que orar pela minha família. Eu oro pela minha esposa, eu oro por cada filho, eu oro por eu oro pela nora, pelos genros, pelas netas, eu oro por todos da minha família, eu tenho que orar. Tem algum exemplo bíblico de alguém que orava pelos filhos? Jó, ele, além de orar, ele oferecia sacrifício. Caso algum deles tinha, numa festa, em algum lugar, tenha extrapolado, tenha pecado contra o Senhor. Então ele já fazia provisão para a família dele. Eu oro pela minha família, além da família imediata, a família mais distante. Tem primos que eu nem tenho mais relacionamento, tios, mas eles existiram como história na minha vida. Então eu oro por eles. Tenho que orar pela salvação de alguns, orar pela edificação de outros. Eu oro pelo meu trabalho, aquilo que eu faço, as pessoas com as quais eu me relaciono. Eu oro pela minha igreja. Agora, nem todos precisam fazer isso, mas eu acredito que um pastor ou pastores de igreja, eles têm que ter uma lista de todos os membros e orar por todos eles. Eu vejo assim, porque Samuel é um exemplo para nós. Ele falou assim, ele era juiz de Israel: longe de mim pecar não orando por vocês. Então talvez eu estou falando mais daquele líder pastor, né? Ele tem que orar por todos ele tem que orar, é a obrigação dele, é como se fosse a família dele, é a ovelha dele, ele tem que orar por cada um. Mas se você é dono de uma empresa, eu aconselharia você orar por cada funcionário, você orar pelas pessoas. Isso preenche o nosso tempo de oração, e não só para preencher, porque nós temos que orar. Pessoas que são crentes e tem outros debaixo da sua liderança e não estão orando, eu me atrevo a dizer que elas estão pecando, porque é a maneira mais prática de você alcançá-los, através da oração. Agora eu tenho meus projetos pessoais, eu tenho minha saúde, eu tenho as minhas tentações que enfrento, eu tenho os meus relacionamentos, eu preciso produzir alguma coisa, minha produtividade. Então todas essas coisas são motivos de oração para mim, e certamente você vai encontrar os seus motivos. Já da política eu já falei, e eu oro pela igreja perseguida. Está muito longe do que eu conheço na prática, mas eu oro pela igreja perseguida, que é bastante no mundo inteiro. Então tem pessoas que precisam de coragem, tem pessoas que precisam de remédios, tem pessoas que precisam de ânimo, tem pessoas que precisam evangelizar, mas elas correm perigo. Tem os perseguidores, tem o sistema, que é o próprio governo. Então nós precisamos orar pela igreja perseguida.
tem o acesso criativo de pessoas que trabalham em lugares de perseguição, elas têm que trabalhar como profissional. Eu tenho que orar então pelos negócios dessa pessoa, então tem muita coisa para orar. Vamos ver agora sobre os líderes, precisam orar de modo soteriológico. Versículo 4, a oração pretende o quê? O que nós pretendemos com a oração também, né? Nós queremos a salvação dos pecadores. Versículo 4. Versículo 4. Alguém pode ler? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Então eu faço assim: Senhor, salve todo mundo, em nome de Jesus, amém. Todo mundo é muita coisa. Mas cada pessoa na sua esfera de relacionamentos precisa orar para aquelas pessoas. Se você tem um negócio e debaixo de você tem lá 3, 4, 5 funcionários, 50 funcionários, eu não vou orar por eles. Tá bom, você pode até pedir, você pode orar pelos meus funcionários? Tá bom, mas pode saber que daqui a uns 2 dias eu vou parar de orar. Eu tenho as minhas necessidades de oração. E você, não vou nem dizer necessidade, meus compromissos de oração. E você tem os seus compromissos de oração. Ora pela minha família, vamos orar. Então, só que a nossa lista vai aumentando demais. E se eu pego pedidos de oração, depois eu vou falar para a pessoa, vou perguntar. Por que eu vou perguntar? Porque eu quero a resposta de oração e também eu estou doido para arriscar. Diminuir minha lista, que é igual dívida, não para nunca. A oração. Então, ore pelas pessoas. Você é professor das crianças e não está orando pela salvação deles? Então, olha, tem alguma coisa muito errada. E hoje eu quero que você mude isso na sua vida. Você é responsável de orar por aqueles pequeninos. Ah, mas já são filhos de crentes. Ore, a não ser que você já tenha uma declaração, um testemunho muito claro daquela criança: eu já sou salva em Cristo Jesus. Então você ora pela edificação dela, não precisa mais orar pela salvação. Mas me parece que em escola dominical, para as crianças, tem que orar por todos, pela salvação de todos. É sua responsabilidade. Meus colegas de trabalho, se você dá aula numa escola, então você tem um corpo docente ali, você tem que orar pela salvação deles. Então a oração, ela precisa alcançar os pecadores. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Digamos então que você tenha um pensamento, e aqui não estou criticando o pensamento, só estou tecendo um comentário sobre isso. Você tem um pensamento que Deus, Ele sabe quem são os seus escolhidos, e essas pessoas vão ser salvas, de uma maneira ou de outra elas serão salvas. Tudo bem, esse é uma doutrina, e eu respeito assim, mas mesmo assim você precisa orar. Pessoas com o mesmo pensamento seu, se você tem esse pensamento, foram ou são John Piper, era o John MacArthur, e muitas outras pessoas com esse pensamento, George Sproul. Então tem muitas pessoas com o pensamento: Deus tem os seus escolhidos e eles vão chegar até o Senhor de qualquer maneira. Eu creio nisso também, que pessoas vão ser salvas mesmo sem você, porque Deus vai levantar outras pessoas nesse pensamento, tá? J.I. Parker, ele escreveu um livro chamado A Evangelização e a Soberania de Deus. Então ele tem esse pensamento: Deus vai salvar as pessoas de qualquer maneira, mas Deus quer nos colocar como responsáveis para participar da salvação dessas pessoas.
Eu sou mais do estilo Dwight Pentecoste. Senhor, manda os eleitos. Vamos orar. Se tem eleitos, então manda os eleitos. Vamos orar por eles e vamos pregar o Evangelho. Assim que ele pensava. Versículo 6 agora. A oração vai fortalecer o testemunho. Bom, vamos ler o versículo 5, né? Faltou o 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, na nossa oração, nós não temos um panteão de deuses. Nós não temos anjos que vão intermediar. Nós não vamos orar para ninguém que não seja o Pai, em nome de Jesus Cristo. E com o Espírito Santo nos ajudando a interceder. A Trindade está na nossa oração. Mas só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Então, se pessoas não aceitaram Jesus Cristo ainda, mas ele é tão bonzinho, ele acredita em Deus, ele acredita na criação do mundo, mas ele acredita até que Jesus é um grande profeta. Então ele não é salvo, né, gente? Então nós temos que orar por essas pessoas, para elas entenderem que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então a nossa oração precisa ser soteriológica, precisa alcançar outros com a salvação. Versículo 6. A oração fortalece o nosso testemunho. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. No momento oportuno nós damos também esse testemunho, e esse é um testemunho que ele é fortalecido pela oração. Provavelmente crentes que não oram muito, eles também não testemunham muito. Mas quem testemunha do Senhor, ele sente uma extrema necessidade de que o Senhor o ajude, porque não é fácil testemunhar para as pessoas. Não é fácil você falar da sua fé para outra pessoa que não tem aquela fé. Você se sente um intruso, você se sente inconveniente com aquela pessoa. Então Satanás coloca na nossa cabeça muitos pensamentos para nós não testemunharmos. Então nós precisamos pedir ao Senhor, me ajude na transmissão da palavra e no bom testemunho. Quero falar de alguns obstáculos à oração. Vocês já sabem alguns deles, né? Então, na sua própria vida, você pode ver quais são os obstáculos. Por que eu não consigo orar? Eu não estou falando de oração em público na igreja. Eu estou falando da vida de oração, estilo de oração. Na minha vida eu enfrento isso e provavelmente você também. Primeiro, disparado, preguiça. Preguiça. Dá para assistir um filme de 2 horas, mas não dá para orar 5 minutos. Cansa demais orar. É muito monótono orar. É o pensamento de várias pessoas. Porque oração é treino. Oração é treino. Você precisa treinar um estilo de vida de oração. A distração é outro obstáculo. Não é possível, como que a nossa mente voa na hora da oração. A gente começa a orar e de repente a gente lembra de alguém, daí a gente já abre a rede social daquela pessoa para fazer uma pergunta. A gente está orando e de repente a gente lembra de um compromisso, de um boleto que tem para pagar. Tem que anotar. Ou então já tem que entrar no Nubank e fazer a transação. Nós sempre estamos nos desviando do falar com Deus, da intimidade com Deus. Tenta fazer isso com a sua esposa. A minha já saiu, então posso falar. Tenta fazer isso com a sua esposa. Tenta se distrair numa conversa com ela. Você não está prestando atenção? Olha para mim! Você não está prestando atenção. Mas com Deus, nós
É que eu sou multitarefa. Não existe esse negócio de multitarefa, gente. Inventaram esse negócio de multitarefa. Multitarefa é a pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele faz mal tudo ao mesmo tempo. Então, nós achamos que dá para ser multitarefa na oração. Não, nós precisamos treinar, trazer o nosso pensamento cativo até aqueles motivos de oração. Distração. Pecado. Pecado é um obstáculo à oração. Você está orando, mas não está sentindo que Deus está te ouvindo? Porque Deus quer resolver primeiro o problema pendente, para depois conversar com você. Então, o pecado pode ser um obstáculo. Mas nós temos recurso que, inclusive, é um recurso da oração. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, Senhor, eu já estou livre para orar. Aí você pode orar ao Senhor. Relacionamentos quebrados. Isso é um obstáculo para a oração. Você ora, mas você sabe que não está certo. Você está com uma pendência por causa de você, tá? Você está com uma pendência com alguém que você não quer resolver. Você está magoado e não quer resolver aquela questão. Isso é um obstáculo para a oração. O outro obstáculo são os interesses puramente materiais. Isso quebra qualquer intimidade com Deus. Imagina um colega vem conversar com você, um amigo, e o papo parece que está indo bem, tal. Daí ele vai pedir o quê? Pá! Acabou nossa conversa. Quer dizer que você estava me rodeando para isso, é? Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande. Aí a gente começa com uma carga de coisas materiais. Tudo bem? O Senhor Jesus falou para nós orarmos pelo pão de cada dia. Nós temos que orar pelos nossos projetos. Mas não é só isso na vida, irmãos. Então, se essas questões materiais estão tomando conta das nossas orações, possivelmente nós vemos Deus como um caixa forte, como uma fintech. Nós estamos vendo Deus como aquele que pode nos dar dinheiro, nos dar recursos. Então esse pode ser um obstáculo. Agora vamos à nossa última parte do estudo. Os líderes precisam ser piedosos em suas orações. Se você ora em pé, sentado, deitado, dirigindo, lavando louça, varrendo a casa, isso não importa tanto. Eu nem sei se isso importa realmente. Mas a vida piedosa é uma vida de entrega, uma vida de submissão ao Senhor, de uma voluntariedade tal que nós estamos prontos a orar, a receber a resposta e fazer exatamente aquilo que o Senhor colocou no nosso coração enquanto nós orávamos. Então isso é uma vida piedosa de oração. No versículo 7, através da oração, nós cumprimos nossa liderança. Versículo 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Para isto que? Para prestar testemunho em tempos oportunos. É para isso que eu fui chamado pregador e apóstolo. O apóstolo Paulo está dizendo. E, como todo o contexto aqui, dos versículos 1 a 6 e também o 8, são de oração, para ele introduzir esse assunto aqui no meio, é que tem a ver com oração também. Então ele não faz esse trabalho de pregador, de apóstolo, de mestre, sem oração. Você não pode dirigir uma classe de escola dominical sem oração. Você não pode dirigir um culto sem oração. Você não pode aconselhar alguém sem oração. Então você está colocando as mãos em coisa santa. E você precisa de purificação. A oração tem esse objetivo também de purificar as nossas vidas diante de Deus e do serviço de Deus. Então, através da oração, você vai conseguir cumprir o ministério e aquilo que Deus tem para você.
E o versículo 8, nós vamos só até o versículo 8, tá bom? Versículo 8, através da oração nós mostramos uma vida piedosa. Quer dizer que quem ora é piedoso? Necessariamente não. Mas quem é piedoso, ora. Isso aí com certeza. Você não pode dizer, eu sou uma pessoa piedosa, mas você não tem uma vida de oração, você não é piedoso. Então a piedade já está ligada à oração. Muito mais do que a ação, do que a atividade. Então você vai encontrar pessoas que são piedosas e são realmente piedosas, elas não estão fingindo. Essas pessoas têm uma reverência diante das coisas de Deus, um respeito para com a casa do Senhor. Então essas pessoas, pode ter certeza que são pessoas de oração. Versículo 8, alguém pode ler? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O apóstolo Paulo, ele ainda pega os jargões que ele tinha no judaísmo e que era no começo da igreja. Então ele está falando, quero, portanto, que os varões, porque os judeus eram os homens que oravam lá juntos, né? As mulheres separadamente. Mas é claro que em Atos, você vai ver em Atos 1, versículo, acho que 14, né? Você vai ver homens e mulheres juntos, no mesmo recinto, orando. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é homens e mulheres orando, em oração. Então ele pede para que as pessoas, né, de modo geral, aqui ele menciona varões, mas orem em qual lugar? Todo lugar. Se nós sacralizarmos um edifício, nós estamos matando a oração. Se nós acharmos que só dá para orar em determinadas salas, em determinado recinto, então nós estamos matando o objetivo da oração. Então a oração, ela é feita em todo lugar. Nós já citamos aqui vários lugares que se pode fazer oração. Não tem nenhum lugar que não pode fazer oração. Talvez dentro da barriga de um peixe, né? Ninguém faria uma oração lá dentro, né? Se tiver vivo. O Jonas orou dentro da barriga de um peixe. Então, em todos os lugares você tem a oportunidade de orar. E a oração, ela pode ser algo instantâneo e no pensamento. Uma entrevista de emprego, por exemplo, qualquer crente ora demais numa entrevista de emprego. E ele está diante de uma pessoa que está atrás da mesa e ele está orando. Ele vai perguntar e eu tenho que responder, Senhor, dá-me palavras. Então o rei achou que o funcionário dele estava com a cara muito triste. Ele falou, olha, você não está doente não, você está comendo bem, você me serve, eu sei que você está comendo bem. Então, isso é do coração. O que está acontecendo? Lembram quem era? Neemias. E ele respondeu as perguntas do rei, mas o que passava na cabeça dele, no coração dele? Oração. Ele orou. Enquanto o rei falava, ele orou. Então ele era um homem de oração, de pensamentos em oração e de planejamento também. Porque quando o rei pergunta o que você precisa, ele esticou a lista dele lá. Falou, eu preciso de tudo isso aqui, ó. Está a minha lista de mercado aqui. Então o planejamento não está fora das nossas vidas. Mas os planejamentos precisam se submeter às nossas orações. Nós precisamos orar. E não é fazer uma agenda e pedir, Senhor, abençoe a agenda. Mas é, Senhor, ajuda-me a colocar nessa agenda o que o Senhor quer que eu coloque. Então a oração não é uma perda de tempo. Aqueles que são de oração mesmo, eles sabem que a oração economiza tempo. Tem certas pessoas que você nem vai se encontrar com elas, porque você é uma pessoa de oração.
E você sabe que aquilo lá vai ser perda de tempo. Tem certos compromissos que eu nem vou, porque eu já orei e Deus já está me economizando tempo. Alguns problemas que eu teria durante o dia, não vou ter, porque Deus vai me abençoar e eu estou em oração antes dos problemas, para que o Senhor vai tirando os obstáculos. Neemias e também Esdras, né? Eles falam, usam a expressão, talvez Neemias usa 2 ou 3 vezes, a boa mão do Senhor estava conduzindo. Então a boa mão do Senhor estava conduzindo e ele estava vivendo em oração. Eu quero encerrar nosso estudo, porque eu dei aqui, além do nosso esboço, eu dei para vocês motivos de oração. Aí você vai fazendo aí a sua agenda de oração. Se você é uma pessoa de memória espetacular, que não precisa de lista, tudo bem, então usa a sua memória. Mas motivos de oração, obstáculos à oração, e quero encerrar falando de resultados da oração. Será que vale a pena mesmo orar? Eu não tenho tempo para falar aqui do diário de George Miller. Então, todo crente deveria ler o diário de George Miller. Foi uma bênção aquele homem nessa questão de oração. Mas os resultados da oração piedosa, né? Não está propriamente na ordem, mas eu quero mencionar alegria. Tem muito crente que não tem alegria, né? Que é uma contradição de termos, né? Um crente sem alegria. Crente tem que ter alegria, porque o Senhor falou que Ele nos daria alegria. Então a alegria é um dos resultados da oração. Estou sempre triste, ora mais, ora ao Senhor, debruce-se em oração. Algo muito importante que talvez nós esquecemos, mas está estampado em Filipenses 4:6. Calma, calma. Eu li um livro uma vez, dos anos 70, o livro, chama-se Cristãos Nervosos. Não sei se ainda tem esse... Não tem mais para publicar, mas não sei se ainda alguém tem esse livro, né? Cristãos Nervosos. Meus irmãos, a característica de um crente em Cristo Jesus é calma, é tranquilidade. Eu sei que tem muita gente que está sofrendo de síndrome de pânico, alta ansiedade, tem tudo isso e tem várias razões que eu nem domino aqui. Mas a palavra de Deus fala sobre calma. A oração nos traz calma, tranquilidade. Entrega a Deus. A oração já deveria ser uma entrega a Deus, mas a oração, ela nos ajuda a não poupar-nos, mas a entregar-nos ao Senhor. Você não tem forças para ficar se entregando ao Senhor. Isso é um compromisso que a gente assume em oração. Então quem não ora não tem uma vida de entrega ao Senhor, porque a vida de entrega ao Senhor diz respeito à piedade, e uma prática da piedade não é a ação, as atividades, mas é a oração. Também a edificação. Você começa a crescer espiritualmente. O que eu estou fazendo? Eu estou sentindo que eu estou crescendo. Você está orando. Será que é porque eu tenho que fazer um curso de teologia aí eu vou crescer? É orar. Você tem que orar. Cura é um dos resultados da oração. Sempre que alguém está doente, não importa se ele é terminal, um câncer terminal, por exemplo, eu sempre oro por cura, irmãos. Mas isso aí já era. Não, eu vou orar por cura. E depois, se houver um óbito, eu vou orar, vou agradecer ao Senhor. Se é crente, então, é claro que nós vamos fazer isso. Mas sempre orar por cura. Se alguém está doente, vamos orar para que Deus cure essa pessoa. E claro, faça a vontade de Deus. Eu não reivindico nada. Eu não mando em Deus. Eu me submeto ao Senhor. É assim que nós temos que ser, eu creio.
Então nós oramos por cura. Nós oramos também por fortalecimento. Fortalecimento da alma, fortalecimento do físico, fortalecimento dos desanimados na igreja, fortalecimento por mim e por outros, fortalecimento. E fortalece mesmo. A oração fortalece a vida do crente. E motivação. Pela graça de Deus, eu faço o que eu faço há 40 anos. E Deus sabe qual é o meu sentimento sobre fazer isso, mas eu tenho uma grande alegria todos os dias. Tem dia que eu não estou alegre, mas em algum momento daquele dia, Deus vai me explodir de alegria. Então, as tristezas fazem parte também da nossa vida. Mas a alegria, ela motiva muito a nossa vida. Então você precisa dessa motivação. E a motivação, claro, é vir à igreja. Mas a motivação é orar. Eu brincava aqui na igreja que você precisa de uma dieta. A dieta chama boi. Você precisa de Bíblia, oração e igreja. Bíblia, oração e igreja. Você precisa disso. Que Deus abençoe os irmãos que têm uma vida piedosa de oração. Nós vamos orar agora, também agradecer pelo alimento, porque eu vi que tem uns alimentos ali do lado. E eu quero pedir para Silvânia orar. Você pode orar, Silvânia? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse curso, Pai. Agradecer pela vida do pastor que se dispôs a nos ensinar a Tua palavra, Pai. Muito obrigada por isso, obrigada por cada pessoa que está aqui e queremos te agradecer também pelo lanche que o Senhor proveu para nós. Muito obrigada